Esse aqui é o nosso Giro Mirai, onde a gente vai comentar as principais notícias que impactam o mercado financeiro e o seu bolso. Vem comigo. Antes eu só quero me desculpar aqui com vocês pelo cenário e por um pouco de eco, é que eu estou de mudança. Tá aí uma parte ruim de viver de aluguel. O dono do apartamento onde eu estou agora pediu para morar nele, então eu tive que me mudar e aí isso gera todo um transtorno, ok? Mas vamos lá. Começando aqui com a projeção para a taxa Selic no ano de 2025. A XP está prevendo 15% de Selic, por conta da última ata do Copom, que subiu a taxa Selic em 1%, agora estamos em 12,25% e já estamos vendo aí corretoras e até bancos. O Itaú, por exemplo, também está vendo Selic em 15% e dólar a 5,70, já está virando um consenso. É claro que vocês sabem, o mercado tinha como consenso a Selic cair para 9% ao final de 2024. Não aconteceu, a coisa muda muito rápido aqui no Brasil. E aí, estamos vendo agora uma Selic indo para 15%. E veja que apenas uma alta de 1% na Selic pode parecer pouco para você que está começando agora, não está muito tempo no mercado, mas veja, 1% já representa uma despesa a mais para o governo da ordem de 50 bilhões de reais. O pacote fiscal do governo, que prevê uma redução de gasto público da ordem de 70 bilhões, fica praticamente anulado só com essa última alta da taxa Selic. Se no ano que vem tivermos mais uma alta de 0,5% que seja, já vai ultrapassar essa economia do pacote fiscal. Então, pessoal, esse pacote não vai servir para nada. Enquanto o juro continuar subindo, enquanto o governo não conseguir ganhar a confiança do mercado financeiro, que financia a dívida pública, tá? O governo é dependente do mercado, então não cai em narrativas. Enquanto isso não acontecer, o mercado vai continuar exigindo um prêmio de risco maior, porque enquanto a dívida no Brasil continua crescendo, enquanto o déficit público primário não é reduzido, isso faz com que o Brasil se torne cada vez mais arriscado, e aí o risco de inadimplência sobe, e aí a taxa de juros tem que subir para acompanhar. O juro, ele é proporcional ao risco que o credor está correndo. Esse risco vem de quem? Do emissor da dívida, do devedor, que no caso é o governo brasileiro. E aí, claro, no meio do caminho, o dólar segue disparando, porque o dólar é a moeda de um país seguro, ao passo que o real é a moeda de um país super arriscado como o brasileiro. Então, você percebe que nessa dinâmica de juros se elevando, mesmo no patamar de 12,25, o dólar ainda continua subindo, significando que o dólar só vai parar de subir quando o juro chegar no patamar ainda maior. Só assim você vai conter a expansão do dólar. Porque, pessoal, o que acontece é o seguinte, o dólar, ele só vai se estabilizar, começar a cair, quando o estrangeiro sentir segurança de colocar mais dólares no Brasil. Só que isso não está acontecendo ainda, apesar de uma Selic a 12,25. E aí, com essa Selic a 12,25, você tem outro problema acontecendo aqui no Brasil, que é um aumento considerável dentro do estoque de dívida pública do peso que a LFT, que é a dívida de taxa flutuante, que é o Tesouro Selic, está tendo na composição total da dívida pública brasileira. Isso significa para a gente o seguinte, quase 50% já é dívida de curto prazo para o governo. Dívida de curto prazo, você não tem como ficar rolando. E se chegar num cenário em que o governo vai ter dificuldade de pagar essa dívida de curto prazo, ele vai ter que emitir mais reais para pagar essa dívida. Isso gera ainda mais inflação. E se isso acabar acontecendo, a gente vai entrar no que o mercado conhece como dominância fiscal. Na dominância fiscal, o governo ele eleva o juro via Banco Central, mas isso não é suficiente para conter a inflação. Por quê? Com um juro mais elevado, o gasto do governo, principalmente com títulos de curto prazo, fica maior. Aí o governo tem que imprimir mais dinheiro para pagar essa dívida. E assim vai virando uma bola de neve. E com essa impressão de moeda, sem que a economia acompanhe esse crescimento da expansão monetária, isso gera inflação. Então é um cenário tão preocupante em que o aumento do juro não é capaz de conter a inflação. Na verdade, o aumento do juro piora a inflação. Isso é dominância fiscal. Vimos isso entre 2013 a 2016 durante o governo Dilma. Veja que a discussão da dominância fiscal já começou a acontecer, apesar de que ainda não estamos nesse cenário. Claro, se estivéssemos, seria extremamente preocupante. Mas o debate já começou a aparecer aqui no Brasil, então a gente precisa monitorar isso aqui. Porque imagina só, você ter juro aumentando e mesmo assim a inflação subindo. Isso é pura maluquice. Sendo o quê? Já projeção do FMI de que
a dívida pública brasileira vai alcançar 100% do PIB até 2029. E veja, você não pode vir aqui comparar com Estados Unidos, Japão, onde a dívida pública já superou esse patamar. Porque no Brasil, o juro é tão elevado que, como eu disse, apenas um ponto percentual a mais já aumenta a despesa pública em 50 bilhões de reais. Então, o impacto do aumento de juro no Brasil é muito elevado. A gente tem uma moeda muito fraca, ninguém quer o real. Então, isso impacta ainda mais no risco Brasil. Por outro lado, a gente vê os nossos hermanos indo muito bem. O retorno desse ano que a Bolsa Argentina deu em dólares superou 66%, impressionante. Isso está acontecendo simplesmente porque o mercado financeiro passou a ter confiança na Argentina, porque lá há um governo que está alinhado com a responsabilidade fiscal. É isso que é necessário no Brasil. No Brasil, não. A gente não está atento a isso. O governo vem com um discurso, mas não implementa. E diante disso, com o governo conseguindo controlar as contas públicas na Argentina, o Milei chegou a anunciar aqui redução de até 90% em impostos na Argentina. Então veja que o governo ele consegue equilibrar as contas públicas e a partir disso ele consegue reduzir a carga tributária, atraindo ainda mais investimento para aquele país. E veja que enquanto lá se fala em redução de impostos, aqui a gente ainda está discutindo se tem ou não que tributar via imposto de herança, isso é o Supremo Tribunal Federal que está discutindo, imposto de herança sobre previdência privada, tanto VGBL quanto PGBL. O STF formou maioria para afastar essa tributação. É um absurdo. Veja que eu estou falando do imposto de herança, que é um imposto estadual. Eu não estou falando aqui do imposto federal, que é o imposto de renda. O imposto de renda vai incidir normalmente. Agora, em relação à previdência privada, a discussão persiste, mas parece que no judiciário vai findar essa discussão no sentido de que você não pode cobrar, seja PGBL ou VGBL, imposto sobre herança, que é o ITCMD, sendo que na regulamentação da reforma tributária eles inseriram cobrança de ITCMD, inclusive sobre VGBL, aí tiraram o VGBL, permaneceu no texto apenas o PGBL, incidindo o ITCMD, agora parece que eles vão tirar. No Brasil é assim, até o passado é incerto, então eles não conseguem se decidir. Pode chegar um cenário em que o STF vai decidir uma coisa e o Legislativo vai decidir outra, vira uma bagunça. E o Senado aprovou, como eu disse para vocês, a regulamentação da reforma tributária. Então, o texto final de regulamentação da reforma tributária foi aprovado no Senado Federal, vai voltar para a Câmara dos Deputados para revisão. Mas olha só, foi criado o maior imposto sobre valor agregado do mundo, o maior IVA do mundo. Isso só mostra o quanto a gente tributa consumo no Brasil. Um absurdo. Uma alíquota que pode chegar a 28,6%. Quase 30% nós tributamos o consumo. Isso impacta especialmente os mais pobres, diretamente os mais pobres, que sofrem mais com a inflação e com essa tributação elevada no Brasil. Isso aqui, pessoal, isso aqui vai se somando a outros fatores, a responsabilidade fiscal do governo e vai gerando cada vez mais desconfiança no Brasil. Então, sim, a Bolsa Brasileira está muito barata, mas ela pode continuar ficando barata por muito e muito tempo, enquanto a gente não vê algo concreto mudando aqui no Brasil. E você poderia me dizer, mas é ótimo isso está acontecendo como investidor porque eu consigo acumular mais ações. Isso é verdade, mas você vai acumular ações para que as ações ocupem o quê? 90% da sua carteira? Você vai acumular por tanto tempo assim? Você precisa ter um percentual em renda fixa. Você precisa ter uma parcela em outras classes de ativo. Você não pode desbalancear demais a carteira dessa forma. Até porque você não pode deixar de olhar para o custo-oportunidade. Esse dinheiro que você está perdendo no curto prazo, uma parte dele poderia estar rendendo 12% ao ano em juros no Brasil ou como a gente viu, o ouro subindo 30%, a bolsa americana subindo quase 30%, o Bitcoin subindo mais de 100%. Você tem que avaliar o custo-oportunidade, isso é importantíssimo. Você só está olhando para market timing. Não fique aficionado em market timing. Vou aproveitar o ciclo de baixa. Esse ciclo de baixa já está durando há vários e vários anos. Você precisa ter uma carteira descorrelacionada, aproveitar sim se estiver dentro do seu balanceamento essa queda e esse barateamento completo da Bolsa Brasileira. E falando de imposto, pessoal, eu quero falar aqui do aplicativo da Grana, que é parceira do canal, e por meio desse aplicativo você vai conseguir automatizar o imposto de renda da Bolsa de Valores, você já vai conseguir, assinando agora, garantir o imposto de renda do ano que vem, porque você vai ter que fazer essa declaração, e você declara em apenas 5 minutos o imposto da Bolsa de Valores com o Grana, e você não vai precisar mais se preocupar com a apuração do imposto de renda, porque no seu aplicativo tudo isso é feito de forma automática, a compensação, a emissão da DARF, quanto que você tem a pagar, tudo de forma automática. Então, você vai ficar despreocupado com o imposto de renda da Bolsa de Valores, e ainda por cima o consolidador de carteira traz ali preço médio, etc.,
isso vai te ajudar bastante. Caso queira testar o Grana, vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E assinando o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, você vai garantir todo esse ferramental, tanto de declaração para o ano que vem, quanto apuração mensal do imposto de renda. De novo, o link aqui embaixo. E nessa loucura toda, pessoal, de taxa de juros no Brasil, imposto, etc., a gente está vendo algo bastante atípico. Eu não me lembro da última vez, exceto durante o governo Dilma, que a suspensão de negociação de títulos públicos aconteceu com tanta frequência. A gente está vendo praticamente de forma semanal o Tesouro Direto sendo obrigado a suspender negociação. Olha isso aqui, só disponibilidade do Tesouro Selic. Por quê? Porque o governo vê uma volatilidade muito grande, algo similar a um circuit breaker, ele vai lá e suspende negociação, porque está muito volátil o mercado de títulos públicos. A gente viu recentemente o governo tendo dificuldade de vender em leilão título pré-fixado, não tem demanda. O pessoal só quer título de curto prazo, Tesouro Selic, e aí isso vai gerando uma expansão de dívida de curto prazo para o governo, sendo que o governo já gasta 50% do seu orçamento com dívida pública. Entenda isso, metade do orçamento público federal é o quê? É pagamento de juro. E de curto prazo, o negócio piora. Então não é mais agora uma simples especulação do mercado financeiro, que os Faria Limers são pessoas que apostam contra o Brasil. Sabe essa coisa toda da esquerda? Não. Agora a esquerda que está no poder precisa tomar medidas para ontem. Para ontem. Do contrário, ninguém vai querer investir no Brasil, nem o investidor brasileiro. Você acha que o empresário brasileiro não está olhando para uma taxa de juros nesse nível, quase 1% ao mês, e ele vai falar, para que eu vou correr risco na atividade empresarial? Vou colocar dinheiro aí em título do governo ou título de crédito privado aí e pronto, não vou ficar correndo risco à toa não no Brasil. Então é isso que precisa ser olhado pelo governo hoje. E outra notícia importante é o quê? O Trump está querendo privatizar o serviço postal nos Estados Unidos. Olha só o que eles estão debatendo lá. Enquanto que aqui, Correios falando em insolvência, que significa falência, e aí eles estão gastando 200 milhões de reais com Vale Peru. Então olha só, nós temos um país já repleto de problemas, com um serviço postal ruim, que está insolvente, ao passo que a maior economia do mundo está falando em quê? Vamos privatizar o serviço postal. Falando de novo aqui da Argentina, estamos falando em corte de impostos. Veja que estamos fazendo tudo errado, tudo errado. Os exemplos estão aí, os exemplos de sucesso, e a gente não segue. É por isso que vem banco de investimento e fala, UBS aqui falando, que o momento é para comprar dólar, não simplesmente comprar o dólar, investir em dólar e investir no Brasil em pós-fixados, Tesouro Selic. Inclusive, o que o UBS está falando aqui é o que eu estou fazendo no momento. Aumento da dolarização da carteira. Eu já tenho bastante, até porque eu já tenho mais de 30% da minha carteira em Bitcoin. Os membros do canal sabem que já é uma dolarização de uma certa forma. E ainda estou aumentando posição em dólar e pós-fixado, aumentando o percentual do meu caixa na carteira, sendo que já tem até o BTG, cara, o BTG, hein? Falando em dólar a R$7. Olha isso aqui. Então até BTG e XP, em que o pessoal no começo ali do mandato Lula tava meio que fazendo L, estão falando agora em dólar a 7, jogando a toalha, hein? Ainda temos aqui o Bradesco eventualmente fazendo o IPO da sua operação de seguros, que seria excelente, sinceramente. É algo que a gente até especulava aqui no canal. Imagina só se o Bradesco separasse a operação de seguros e fizesse um IPO. Eu provavelmente entraria. Eu não vou entrar no IPO, porque IPO fica caro, mas vai ser uma ação que provavelmente eu vou comprar e inserir na carteira, porque seguradora, meus amigos, seguradora, no Brasil e no mundo praticamente não tem erro. É um setor excelente, tanto para receber dividendos, quanto para ter uma boa valorização na sua carteira. É só você olhar o caso ali de Porto Seguro, não paga o melhor dos dividendos, paga um pouco de dividendo, mas tem uma boa valorização. Se você quer dividendos, você pode adicionar, por exemplo, uma Caixa Seguridade, uma BB Seguridade, onde o dividendo é muito mais consistente. É um excelente setor. E para finalizar, mais uma recomendação baixada da Vale, colocando ali as ADRs próximas de um preço em reais que seria abaixo de R$70. O pessoal jogou a toalha com Vale, mas geralmente nessas situações, quando o pessoal começa a ficar muito pessimista, aí é que o mercado reage. E veja, a Vale continua barata, mas uma coisa que o mercado tem razão hoje é que não dá para você estimar um grande crescimento da Vale. Hoje a Vale é mais uma empresa de oportunidade, por ser muito barata, e por trazer dividendos ali com bastante consistência. Só que é uma empresa muito dependente da China, muito dependente da demanda por minério de ferro, e tem ali riscos ambientais que são importantes, que também reduzem o valuation da empresa, fazem com que os analistas deixem ela mais descontada. Portanto, Vale, apesar dessas recomendações baixadas aí, que geralmente fazem o mercado reagir,
deve continuar de lado por um bom período. Mesmo com os estímulos chineses, ainda não vimos nenhum tipo de reação forte no minério de ferro, então não tenha grandes expectativas com Vale. É aquela ação ali barata para você receber dividendo na carteira, dentro do seu percentual que você destina para commodity aqui, no caso, minério de ferro, que é bastante cíclico. Qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!